Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês as minhas leituras de 2025 e quais são as leituras que eu planejo ler em 2026. Antes de começar com a lista dos livros, eu tenho alguns avisos paroquiais, tá? Esse é o primeiro vídeo no canal, talvez se você entrar você vai ver aí que é meu primeiro vídeo, então eu queria fazer uma breve apresentação para vocês e falar qual que é a minha ideia aqui pro YouTube, sabe? Então, eu sou a Fernanda, sou recém-formada em publicidade, ainda tô para receber meu diploma, mas eu já finalizei, já tô com o TCC entregue, então eu sou uma recém-publicitária. Eu já trabalho na área de marketing, então eu já trabalho como social media, quero falar sobre o meu trabalho aqui no YouTube. Gosto de ler, gosto de correr, gosto de praticar exercícios físicos, eu sempre tô buscando, assim, ser a minha melhor versão. Criando hábitos saudáveis, buscando fazer coisas que eu gosto, sabe? E o YouTube é um desses projetos que eu sempre quis botar em prática, sabe? Eu já tentei várias vezes, eu tenho já vários vídeos arquivados ou que estão publicados em outros canais que eu tentei. Eu tentei, assim, trazer conteúdo pro YouTube, só que eu sempre procrastinei muito por medo, por vergonha, porque eu achava que eu não tinha conteúdo para mostrar, que eu não sabia o que falar. E eu coloquei em 2026 o YouTube como um projeto para levar a sério, sabe? Eu trabalho com marketing, eu sou social media, eu sou formada em bacharelado em comunicação, então a comunicação para mim é essencial. E eu sou um pouquinho tímida, às vezes eu sinto que eu gaguejo falando com outras pessoas, eu tenho um pouco de dificuldade de gravar com a câmera. Eu acredito que criar um canal pro YouTube, falando sobre as coisas que eu gosto, fazendo vlogs sobre as coisas que eu faço, talvez me ajude muito nessa parte, sabe? Eu acredito que fazer vídeos pro YouTube vai agregar muito valor pra mim, vai me ensinar muita coisa e também vou estar fazendo algo que eu gosto muito, sabe? Então assim, se vocês tiverem algum tema que vocês querem que eu fale, temas relacionados ao livro, temas relacionados ao meu trabalho, a exercícios físicos, vlogs, eu posso trazer aqui pra vocês, tá? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem as notificações que vai ter mais vídeos, tá? Eu já preparei bastante ideia de vídeos para as próximas semanas. Então assim, o primeiro vídeo não podia ser diferente. Eu quis trazer para vocês os livros lidos de 2025. Não foram muitos, eu li 8 livros ano passado, mas foram 8 livros muito bons, sabe? E eu quero falar sobre eles para vocês bem rapidinho, porque ainda tem a lista dos livros que eu quero ler em 2026. Então eu vou tentar ser bem breve com vocês sobre cada livro que eu li e falar um pouquinho sobre o que eu achei e a notinha que eu dei para eles, beleza? O primeiro livro de 2025 que eu li foi Amêndoas. Eu não sei falar o nome da autora, mas é Won Byung-sun, o livro de uma autora coreana, tá? E esse livro eu li na primeira semana de janeiro. Eu lembro que eu li muito rapidinho, eu li em 3 dias esse livro. Gente, pra ser sincera, né? Eu tô fazendo esse vídeo em janeiro de 2026 e eu lembro pouca coisa do livro. Eu lembro que eu achei uma leitura bem tranquila de se ler, fluiu demais, foi muito tranquila mesmo, só que eu não lembro muito bem da história, do que acontece. Mas a minha nota na época foi 4. Eu quero reler porque eu sei que traz mensagens muito legais sobre os sentimentos que elas sentem, sobre as reações delas, enfim, é um livro muito legal. Eu quero reler, talvez não esse ano, mas eu quero reler pra gente conversar mais sobre ele, tá bom? Talvez o segundo livro faça com que muitas pessoas saiam desse vídeo porque não gostam de livros sobre desenvolvimento pessoal ou aqueles livros motivacionais, mas nada pode me ferir. É um livro diferente, eu juro pra vocês. Ele é uma autobiografia do David Goggins, então a gente vai conhecer a história do David Goggins e como que ele conseguiu completar o treinamento das 3 principais forças da elite americana. Então, o David Goggins conta a história dele, sem romantizar nada, ele traz as histórias sobre racismo, as violências que ele sofreu dentro da própria casa, a pobreza. Ele era uma pessoa obesa, então ele precisava enfrentar todos esses desafios para se tornar aquilo que ele realmente queria ser. Mas assim como a grande maioria das pessoas, ele achava que ele não era competente, ele não via futuro na vida dele, ele não acreditava que era suficiente. Só que daí ele começa a entender que ninguém tá ali pra salvar ele, que ninguém vai ajudar ele se ele não se ajudar. As coisas que ele quer ter dependem exclusivamente dele. Só que o livro não fica com esses papos de motivação, motivação aqui, motivação ali. Ele fala muito sobre disciplina. Que tudo que ele conquistou foi a base de motivação, foi a base de disciplina. E é isso que eu gostei nesse livro. Ele dá várias dicas, eu anotei todas as dicas e tenho feito elas, sobre como que ele conseguiu reverter toda a situação dele para se tornar a pessoa que ele é hoje. Então, pra mim, que busca ser uma pessoa melhor,
que quer estudar mais, uma profissional melhor, uma profissional capacitada, que busca na corrida, por exemplo, que eu gosto muito de correr, que eu quero correr longas distâncias, que eu quero correr mais rápido, pra mim foi muito legal ler esse livro, sabe? Eu gostei muito dele. Eu achei esse cara muito louco, muito louco. Às vezes ele colocava umas coisas na cabeça dele, tipo assim, quero correr a pior maratona que existe no mundo. E em pouco tempo ele treinava e corria. Eu achei ele um absurdo, uma pessoa assim, louca. Mas eu dei nota 4 também pro livro, achei muito legal. Vale a pena pra quem gosta desse tipo de livro, sério. Esse é o livro que eu realmente recomendo pras pessoas. Então, gente, o terceiro livro que eu li é o Memórias Póstumas, do Machado de Assis. É o livro brasileiro, nacional, que eu mais achei difícil de ler na minha vida. Eu fiquei encantada com a escrita, apesar da complexidade do livro. Eu fiquei, assim, de cara com tanta referência histórica, tanta referência do mundo que ele tem nesse livro. Eu li ele no Kindle, eu tenho ele físico aqui comigo, mas eu li ele no Kindle porque no Kindle, todas as palavras que eu não conhecia, referências que ele falava que eu não sabia, eu pesquisava lá pelo Kindle ou pesquisava pelo Google. Mas é um livro, assim, muito complexo, gente. Eu achei, pelo menos. Eu não sei vocês podem falar aqui nos comentários o que você achou, se você leu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Confesso que só agora, depois de adulta, eu estou lendo mais livros nacionais, literatura brasileira. Então, eu achei incrível. Eu recomendo pra todo mundo, principalmente quando você for mais adulto, sabe? Porque daí você pode entender muito mais, você pode se deliciar muito mais com os livros do Machado de Assis. O quarto livro que eu li foi Virgínia Mordida, de Giovanne Vieira. Ela é uma autora brasileira e esse foi o livro, assim, que eu menos gostei de 2025, sabe? Eu vi que muita gente gostou, muita gente tava me recomendando. E aí eu li em conjunto com uma amiga, a gente saiu pra conversar sobre ele e nós duas não gostamos. Virgínia Mordida fala sobre um tema muito necessário, que é a violência doméstica. Fala também sobre racismo, porque a Virgínia é uma mulher preta. Só que o livro, ele traz muito sobre a violência doméstica, sabe? Então, ele é um livro em primeira pessoa, que conta a história da Virgínia. Ela era carioca e foi morar em São Paulo. E aí ela tem aproveitado a cidade e uma festa. Ela conhece o Henry. Ele é um ator argentino e eles acabam ficando juntos. Então, eles começam a viver um romance. E aí, em pouco tempo, já começa a acontecer violência psicológica ali, uma fala diferente ali. E, sinceramente, eu não curti muito da forma como a narrativa foi apresentada. Eu acho esse tema muito sério. Eu já vi muitas pessoas que querem falar sobre esse tema, mas não sabem como abordar. Eu acredito que esse é um livro que, assim como Tudo é Rio, traz frases muito impactantes e desnecessárias. Eu esperava muito mais, eu li muito rápido, só que assim, o jeito, a forma como é apresentado, eu acredito que faltou, sabe? Faltou muito. Então, essa é a minha decepção de 2025. Agora, eu rio, mas sério, de nojo. O quinto livro que eu li em 2025 foi Jantar Secreto, do também autor nacional Rafael Montes, gente. Esse é o primeiro livro do Rafael Montes que eu leio. Eu já conheço o Rafael Montes há 10 anos atrás, quando lançou lá Vilarejo. Acho que é Vilarejo, né? Todo mundo falava sobre o livro e eu sempre quis ler, eu sempre soube que as histórias deles é um pouco mais de terror, de suspense. E eu não curto muitos livros assim agora, que eu tenho lido mais. E assim, gente, esse livro, meu Deus, que nojo! Você tem que ter estômago pra ler esse livro, sério. Fala sobre um tema pesadérrimo. Eu me senti mal lendo ele. Mas assim, eu li esse livro muito rápido e eu gostei muito da escrita do Rafael Montes nesse livro. Tô interessada pra ler os outros, tô curiosa pra ler os outros. Sério, gente, esse livro é pesado, esse livro é louco. Tem uma cena que acontece nesse livro que eu fiquei me lembrando do filme A Substância. Sabe aquela cena? Não sei se vocês assistiram A Substância. Aquela cena onde as duas personagens começam a brigar, daí tem sangue pra todo lado e gritaria e não sei o que. Me lembrou muito essa cena enquanto eu tava lendo uma parte desse livro. Mas assim, eu gostei muito, achei muito legal. Eu só dei nota 4 pra esse livro porque eu descobri o plot. Porque esse livro tem plot twist no final. E eu descobri o plot dele. Descobri antes de terminar. Tava lendo lá, daí eu falei, e se? E o e se era mesmo. Mas eu recomendo ele, tá bom? Tô curiosa pra ler os outros livros do Rafael. Agora, gente, a minha sexta e sétima leitura são de uma saga de livros que eu tenho o box há mais de anos aqui. E eu sempre me enrolei porque eu achava que era um livro mais difícil de ler, porque eu já assisti a série, porque eu já conheço os personagens, então eu ficava assim, será que vale a pena? Será que eu tenho vocabulário suficiente? Será que eu vou conseguir ler toda a série? Será que, sabe, eu vou entender o que tá acontecendo? E olha, gente, não só entendi,
como eu amei as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu li o primeiro e segundo livro em 2026, tá? Eu amei. E o primeiro livro, que é A Guerra dos Tronos, eu me apaixonei. Eu achei... Nossa, eu fiquei tipo, por que eu não li antes? No primeiro livro a gente realmente vê que o ator não vai ter medo de matar personagem. Nada aqui vai ser poupado. E tudo é muito bem escrito, ele escreve muito bem. E eu, nossa, achei muito tranquilo de ler. Eu dei nota 5 pro livro, eu já quis terminar o livro, já começar a Fúria dos Seis, e foi isso que eu fiz. Eu comecei a Fúria dos Seis e também terminei ali em 2025. Achei esse livro um pouco mais complexo do que o primeiro. Ele é um pouco mais político, ele demora para acontecer as coisas, só que, gente, eu preferi mais o segundo do que o primeiro. Por conta de toda a construção que ele trouxe nesse livro, eu achei melhor do que o primeiro. E cada capítulo é um POV, é um ponto de vista de um personagem. E nesse livro eu fiquei encantada com os capítulos da Catelyn, que é a mãe dos Stark, sabe? Eu fiquei, sério, toda vez que chegava o capítulo dela, eu li assim com muita vontade, porque é muito bom. Eu gostei muito dos capítulos da Arya também e do Tyrion, mas o da Catelyn, sério, muito bom. O livro é muito bom, a história é muito boa, gente, sério. Ai, que felicidade estar lendo agora as Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? Esse universo é tudo. Eu amo. Mas o último livro que eu li em 2025 não foi o livro 3 das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu quis dar um pouquinho uma pausa pra refletir, pra pensar mais. E quis pegar um livro mais leve, que eu também tenho na minha estante há muito tempo e que eu queria ler, que era Como Era Antes de Você. Eu achei muito bom. Eu amei a escrita da Jojo Moyes. Antes de ler, eu já tinha assistido o filme. Então eu já sabia da história, já sabia o que acontecia. Já chorei com o filme e chorei também com o livro. É um livro mais confortinho, uma história um pouco mais triste. Eu sei que também ele tem um tema mais polêmico. No final do livro acontece uma coisa que eu sei que na época que foi lançado, tanto o livro quanto o filme, muitas pessoas debateram sobre. Só que eu acho que a própria Jojo Moyes, ela traz pro leitor fazer as suas ponderações sobre as questões tratadas no livro, sabe? Eu recomendo o livro, eu dei nota 3,5 também pra ele, mas eu preferi mais ele do que Virgínia Mordida, assim, talvez as minhas notas dos livros não façam sentido pra você, mas pra mim sempre faz. Mas esse é um livro muito bom, muito legal, eu recomendo. Talvez esse ano, 2026, eu leia a sequência do livro Como Era Antes de Você, que é Depois de Você. Fica a minha recomendação pra quem gosta de romances que fazem você chorar no final. Agora, gente, vou ser muito breve para mostrar para vocês a lista de livros que eu quero ler em 2026. E, gente, eu já li meu primeiro livro de 2026. Em uma semana eu li Amanhecer na Colheita. E, sério, já tá favoritado como favorito. Eu favoritei 5 estrelas. Perfeito, tô ansiosa pro filme agora, mas eu amo Jogos Vorazes. E eu já tenho agora meu primeiro livro lido de 2026. E aí, como vocês sabem, eu li o primeiro e segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones. Como eu já terminei Amanhecer na Colheita, eu vou ler agora o livro 3, A Tormenta de Espadas. Eu acho que esse é o maior livro da saga, se não é o quinto. Mas eu tô bem ansiosa pra ler esse. Talvez eu vou agora me traumatizar com a história novamente, porque na terceira temporada acontece o Casamento Vermelho, então agora eu vou ter em forma de leitura o trauma que a gente teve ali no Casamento Vermelho, né? Mas eu quero ler agora A Tormenta de Espadas. Aí eu vou ler a sequência, O Festim dos Corvos, que é o livro 4. E aí o livro 5, A Dança dos Dragões, que é o último livro lançado pelo George R. R. Martin da saga As Crônicas do Gelo e Fogo. Os outros livros que eu quero ler, A Hora da Estrela, da Clarice. Gente, eu já tentei ler 2 vezes esse livro. Eu consegui passar das 20 páginas. E sério, eu fico me sentindo tão boa. Só que assim, eu sentia que não era o momento. Eu entendi o que estava sendo escrito, eu sei que é o livro mais filosófico, é um livro pra você pensar, é um livro mais difícil, sim. Mas eu sinto que não era o momento, então eu pensei, vou deixar pro próximo ano. Aí desse ano não vai passar. Eu vou ler Clarice. Quero falar sobre esse livro, então quando eu terminar de ler, eu vou falar pra vocês, tá bom? O outro livro que eu quero ler é Como Arruinar um Casamento, de Alison Spatch. Eu vi muita gente falando muito bem desse livro, eu vi poucas críticas falando mal dele e fiquei muito curiosa e eu vou colocar aí na minha lista pra ler em 2026. Talvez eu leia ele junto com A Tormenta de Espadas, mas eu tô bem curiosa pra ler ele, eu espero não me decepcionar. Agora, outro livro que eu quero ler é um clássico, muita gente já leu ele, já foi traduzido em 15 idiomas, publicado em 23 países, então Meu Pé de Laranja Lima é um livro que eu tô
ansiosa pra ler. Eu comprei ele na Black Friday. Quando eu postei que eu comprei ele, muita gente veio falar que ama ele, que acha ele um livro incrível e tudo mais. Isso me deixou muito mais curiosa pra ler. Eu tô bem ansiosa pra ler ele. Esse é um dos livros pra 2026. Agora, o último livro da lista, tá? Eu não fiz uma lista enorme porque eu quis meio que seguir a quantidade de livros lidos em 2025 pra não avacalhar, pra não pensar muito grande e acabar me decepcionando no final. A minha intenção em 2026 é ler livros bons, é livros de qualidade. Então eu fiz uma lista assim mais tranquila pra mim, tá? Então o último livro da minha lista é um livro que tá na minha lista há muito tempo, que eu nunca peguei pra ler, que é o livro Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu já li outros livros da Agatha Christie, eu me apaixonei pela autora e eu não li ainda o mais famoso dela, o mais falado. E eu também aproveitei ele na Black Friday pra comprar. Então ele tá agora na minha lista oficialmente pra ler em 2026. E é isso, gente, a gente finaliza por aqui. Sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu quero relembrar vocês para se inscreverem, curtirem e comentarem o que vocês acharam. Se vocês já leram algum desses livros da minha lista, se vocês têm outras ideias de vídeos que vocês querem ver por aqui, fiquem à vontade, tá bom? Ah, e me siga nas outras redes sociais, qualquer coisa, se vocês precisarem, podem me mandar mensagem lá também. A gente conversa sobre os livros, sobre dicas, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo.